Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, que tinha zero pretensão de voltar nesta quarta-feira, mas assim o fiz porque Zanocelo pediu para deixar o Santos. Este clube não para de dar notícias estranhas e vale uma análise, é isso que farei neste momento. Para começar a falar do Zanocelo, eu vou ter que fazer uma linha do tempo aqui, e é nela que a gente vai começar esse vídeo. Então vamos lá. No dia 16 de agosto do ano passado, enquanto o Zanocelo era emprestado pela Ferroviária ao Santos, ele não era comprado, eu publiquei o seguinte vídeo. Por que o Santos vai comprar o Zanocelo, mesmo que você não goste dele? Veja pelo final do título que ele já estava em uma fase no clube. Normal, a má fase dele é muito longa, a boa a gente sequer lembra se existiu. Mas o que eu defendi nesse vídeo foi o seguinte, e defendo até hoje, inclusive. O Santos tem que comprar jovens jogadores para revendê-los por um valor maior e assim lucrar. Pense que é um time que não avança em fase nenhuma de competição, né? Ou seja, não lucra em lugar nenhum. Prêmio de título, não tem. Vende mal os jogadores, recusa a venda, enfim. Precisa ganhar dinheiro de algum jeito. E eu defendo, um jeito é contratar jogadores jovens e vender depois por mais dinheiro. Então é isso que eu defendi nesse vídeo. O Santos contratar o Zanocelo para depois revender. E isso ia acontecer. O primeiro passo era o Santos comprar o Zanocelo. Então beleza, a linha do tempo continua. No dia 8 de dezembro de 2022, o Santos comprou oficialmente Zanocelo. Pagou lá o que a Ferroviária queria, 2 milhões de euros, então mais ou menos 10 milhões de reais então, e comprou. Beleza, era um valor de compra fixado. Euro e dólar está mais ou menos o mesmo valor até hoje, então tudo bem. 6 de janeiro de 2023, a linha do tempo continua. A gente vai para uma matéria do UOL, que fala o seguinte. O Santos pediu 6 milhões de dólares no dia, e eu pesquisei mesmo hoje, 8 de março, quanto estava o dólar naquele dia 6 de janeiro, há 2 meses e 7 dias, mais ou menos 32 milhões de reais. 6 milhões de dólares, mais ou menos 32 milhões de reais. Dava 31 e uns quebrados. O Santos pediu isso para negociar o Zanocelo. Parte do dinheiro, claro, ia direto para a Ferroviária, que o Santos está pagando em parcelas. Parte alta iria para o Santos. O Inter ofereceu os 32 milhões parcelados. O Santos, no dia 6 de janeiro, teve uma oferta oficial do Inter para receber 32 milhões de reais parcelados, mas enfim, do Internacional. A condição foi recusada pelo Peixe. O Vasco aceitou pagar os 32 milhões à vista, mas o Santos quis envolver a dívida de cerca de 6 milhões de reais por Natan e as tratativas não avançaram. Ou seja, o Santos teve também a oportunidade de pegar 32 milhões à vista, passar a parte para a Ferroviária, ficar com 20 e pouco, 20 milhões, enfim, à vista, e falou não. O Palmeiras demonstrou interesse há alguns meses, mas Andrés Rueda não quis negociar com o rival. Ah, não quis, né? Mudança de postura curiosa. O ponto é, o Santos teve, no intervalo de agosto a janeiro, o que dá setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses, a oportunidade de comprar um jogador jovem, com passagens de seleções de base, com titularidade em time de Série A, no caso o Santos, e vendê-lo por quase o triplo, mais ou menos o triplo do que pagou. O Santos recusou 2 vezes e sequer ouviu uma terceira proposta. Isso aconteceu. Então, quando eu defendi comprar o Zanocelo era bom não para tê-lo em campo, e eu tenho certeza que nesse vídeo que eu citei eu falo isso umas 12 vezes, não para tê-lo em campo, pode até ser para ter em campo, mas não era para isso, era para revendê-lo, eu, inocentemente, entendia que a diretoria do Santos era minimamente capaz, o que hoje eu percebo que não, iria conseguir revender esse jogador pelo dinheiro que fosse. Enfim, o que importava era dar lucro. No dia 6 de... As matérias estão na internet. No dia 6 de janeiro, o Santos recusou 2 propostas pelo Zanocelo. A linha do tempo, então, pula para o dia 8 de março. No caso, hoje, essa quarta-feira, em que estou gravando. GE. Horário 5 e 7 da tarde. Zanocelo pede afastamento do Santos. Desde então, desde o dia 6 de janeiro, o Zanocelo jogou apenas 3 partidas pelo Santos. Lembrando que o Santos entrou em campo 13 vezes, se eu não errei a conta. 12 pelo Paulista, uma pela Copa do Brasil. 2 vezes ele foi titular e saiu no intervalo. Na outra ele foi titular também e se lesionou. Isso foi contra o Palmeiras? Contra o São Paulo? Um dos clássicos lá. Pouco me importa. Se lesionou, mas todos os jogos que ele foi titular, ele foi substituído. Jogou só esses 3, não jogou mais nenhum. Desde então, ele também ficou atrás do Balieiro na rotação, né, do Santos. Cara, o Zanocelo pode ser um pereba. Eu nem acho que ele seja, apesar de ter jogos em que, meu Deus do céu.
Mas essa não é a discussão. Você pode achar, pode não achar. Isso não importa aqui. Melhor que o Balieiro ele é. O que não quer dizer que... Opa, perdão. O que não quer dizer que ele seja bom. Porque o Balieiro é muito ruim. Eu entendo o cara ficar pé da vida porque tá atrás do Balieiro na escalação do Santos. Claro, Rodrigo e Dodi são os volantes titulares. O Sandri era titular até se lesionar. Tinha o Rodrigo, enfim, os três. Tem o Alisson chegando. Tem o Camacho, que a gente já discutiu aqui. Tem o Zanocelo e tem o Balieiro. Quando você cai para trás do Balieiro e você tem noção que você sabe chutar uma bola, é óbvio que o destino é ficar bravo. Então, ele pediu o afastamento. O Sport TV já fala que o Santos deve facilitar a venda então para o Vasco e que o Vasco é o primeiro interessado. Cara, vamos lá. O Santos recusou há 2 meses e 2 dias uma proposta do Vasco por 32 milhões. Ou melhor, 6 milhões de dólares. Se o Santos aceitar 6 milhões de dólares hoje, 8 de março, já é menos, que o dólar caiu. Pouco, mas caiu. De 32 milhões, caiu para 30,5 milhões. O Santos já perderia basicamente 1,5 milhão se aceitar a mesma proposta em dólares de janeiro hoje. O ponto é que não vai. Porque, o Santos desvalorizou o Zanocelo ao não escalá-lo. 2, o Zanocelo se desvalorizou por não jogar nada quando foi escalado. Vamos deixar isso claro também. 3, porque o jogador pediu afastamento. Se o jogador pede afastamento, ele força uma saída. Se ele força uma saída, o valor dele de mercado despenca. Se o Sport TV está falando que o Santos deve facilitar a negociação, é porque o Santos vai aceitar, quase que certeza, eu rezo para estar errado nesse momento, menos do que os 6 milhões de dólares, do que os 32 milhões de reais, enfim, que tinha nas mãos em janeiro. O Santos não vendeu o Zanocelo, não vendeu o Braga, não vendeu o Felipe Jonathan, para depois pegar um deles e vender por menos do que já foi oferecido. Eu sempre falo da história do Jean Mota. Quando o Borussia Mönchengladbach chegou com milhões de euros para pagar, o Santos falou, não. Depois só foi se livrar do Jean Mota com o troco que o Inter Miami aceitou dar só para ele sair antes dos 6 meses finais de contrato, com o pré-contrato já assinado com o time nos Estados Unidos. O Santos desvaloriza os seus jogadores e recusa propostas enquanto eles ainda estão minimamente valorizados. A visão empresarial do Santos é nula. A visão de capacidade de gestão do Santos é nula. A diretoria do Santos é incrivelmente incapaz de acertar. Eles erram em 100% das oportunidades. É um negócio de doido, cara. É um negócio de doido. Se o Santos vender o Zanocelo para o Vasco por menos do que já foi oferecido, o Santos perdeu dinheiro. Se o Santos vender pelo mesmo em dólares que foi oferecido há 2 meses, o Santos perdeu dinheiro por causa da conversão. Você aposta que o Santos vai vender por mais? Eu aposto que não. Só para finalizar esse vídeo, vamos ler as matérias, né? Que foram 3. Tem essa do GE, que fala só que o meio-campista não está satisfeito com a sua situação no Clube da Vila e comunicou o desejo de trocar de ares. O jogador é considerado um ativo valioso do clube, mas o Santos segurou no CTR Pelé. Há outras equipes interessadas no atleta. Essa é a parte mais interessante. A gente tem que rezar para que haja, de fato, outras equipes interessadas. A Tribuna depois postou o seguinte, 25 minutos depois, às 5h32. Pouco utilizado por Odair, Zanocelo pede para deixar o Santos. E tem um trecho também interessante, olha só. Após a aquisição, o Santos viu alguns clubes demonstrarem interesse em Zanocelo, mas recusou as ofertas recebidas, convicto de que o meio-campista se valorizaria e seria negociado por valores mais atrativos aos cofres alvinegros. Isso, no entanto, não ocorreu. O Santos está jogando dinheiro fora. Lembrando uma coisa. Não, já lembro essa coisa. Vou segurar um pouquinho essa coisa. Matéria do UOL, que também tem uma coisa interessante. Essa foi de 6h05, ou seja, 58 minutos depois do GE. O UOL apurou que Zanocelo avisou a diretoria da edição hoje e posteriormente foi cortado da lista de relacionados. Que o Miguelito está, olha só. O Zabala também. E o Ângelo também. Não doideira. Pro jogo de quinta. Houve um desentendimento no treinamento desta quarta com o auxiliar Maurício Dulac, após uma falta de Vinícius Balieiro. A ironia é gigante. Mas o UOL ouviu que foi situação normal de jogo e a decisão de Zanocelo já estaria tomada. O que eu guardei para falar agora é o seguinte. O contrato dele é de 5 anos, até o fim de 2027. O Santos poderia ter vendido por muito dinheiro e pode agora segurar. O Santos não é obrigado a colocar o Zanocelo em campo, o Santos não é obrigado a vendê-lo, o Santos não é obrigado a nada. Mas o jogador é obrigado a aparecer e cumprir seu contrato.
Se o Santos fosse um time corajoso, né, a sua diretoria no caso, peitava esse pedido e falava: é o quê, irmãozinho? Vai treinar? Sim. Tem contrato? Sim. Mas não vai fazer isso. Vai vender por pouco dinheiro, porque trouxa somos nós. Ai, ai.